Golpe do Pix. O banco tem responsabilidade nesse golpe que eu sofri? Fica um pouquinho com a gente que eu vou te dar as dicas aí sobre esse tema tão recorrente nos tempos atuais. Desde novembro de 2020, quando o Pix foi implementado no território nacional, ele tem facilitado a vida de todos nós da maneira com que nós mexemos com o banco, trazendo muita facilidade, transferências automáticas, rápidas, sem necessidade de pagar altas tarifas, o que tem melhorado muito a vida do cotidiano brasileiro. Entretanto, a tecnologia também trouxe um campo farto para criminosos aplicarem golpes e enganarem as pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas, com golpes para todos os lados. É golpe de falso vendedor, é filho pedindo Pix, é golpe para todo quanto é lado, inclusive de falsos advogados. Muitas vítimas acreditam que por terem ela mesma efetuado a transferência, sendo induzida a erro, o prejuízo é definitivo para ela e não há quem recorrer, pois ela que fez o Pix da conta dela para um falsário. Será que isso é mesmo verdade? No vídeo de hoje vamos explicar como funciona a responsabilidade dos bancos nesses casos, o que diz o STJ através da súmula 479 e quais são os passos essenciais para cada um que caiu em algum golpe tentar recuperar o seu dinheiro de forma administrativa ou judicial. Cair em um golpe, se passaram por um familiar meu, se passaram por um vendedor ou até mesmo se passaram por um advogado, um escritório de advocacia, fiz o pagamento para uma conta que não é a verdadeira. O que eu posso fazer? Qual providência devo tomar? Nesses casos que foram descritos, como outros que podem ter, de imediato a vítima deve realizar um boletim de ocorrência. O registro policial é fundamental para ajudar as autoridades nas investigações e serve como prova de uma fraude num possível processo penal, para demonstrar que a vítima lesada está tomando as providências a ela cabíveis para tentar minimizar ou até mesmo extirpar esse tipo de golpista, fazendo com que ele venha cessar esse tipo de golpes. Veja, muito embora muita gente tenha a impressão que o boletim de ocorrência não serve para nada, ele é o caminho crucial, é a porta de entrada para que a polícia possa agir. Se todas as vítimas não fizerem boletim de ocorrência, para a polícia não existe o golpe. Veja, é essencial a lavratura do boletim de ocorrência. Com esse número enorme de golpes, em fevereiro deste ano foi implementado pelo Banco Central o MED, que consiste em um mecanismo especial de devolução. Isso se aplica para o Pix. Tal medida se faz necessário visto ao inúmero número de golpes que tem perpetrado na sociedade, tentando visar com que garanta que aquela vítima tenha ressarcido os valores por ela enganadamente tenha sido efetuado para algum falsário. Esse mecanismo, criado pelo Banco Central, encontra-se disponível no próprio aplicativo do seu banco e serve para se denunciar em casos de fraude ou transferências que foram feitas de forma enganosa para terceiros. Assim, faz com que o Banco Central congele aquela conta para ter o estorno do seu dinheiro. Mas atenção, nem tudo é flores. Tendo esse mecanismo, hoje os falsários têm adotado dessa metodologia para enviar falsos Pix para a conta de terceiros e pedir a devolução em outras contas, fazendo com que a vítima de boa-fé devolva aquele valor que de fato não é dela para uma conta terceira e o falsário peça o estorno desse MED, pois não fora devolvida de forma correta. Um exemplo concreto desse caso, de um familiar meu. Um tio meu estava trabalhando, ele trabalha como mestre de obra, ele me ligou que ele tinha recebido um Pix de forma errada na conta dele. E a pessoa que efetuou o Pix ligou para ele prontamente para falar que tinha feito um Pix errado, aquele valor não era dele, ele reconhecia que aquele valor não era dele, porém não sabia como proceder nessa situação. O que fazer naquele caso? De fato, o dinheiro que caiu ali não é dele, mas como que ele devolve? Devolve para outra chave Pix? Como é que ele vai fazer essa devolução? Prontamente, ao conversar com esse meu familiar, que é meu tio, eu disse para ele usar essa ferramenta que está no próprio aplicativo dele, de estorno do Pix. Pois, uma vez que ele faz esse estorno do Pix
pelo próprio Pix recebido, vai gerar um histórico que aquele valor depositado de forma errada na conta dele foi estornado para a conta que pagou ele. Isso é um meio que a pessoa que recebeu um valor que não é dela, de fazer a devolução segura, de que não vai ser cobrado novamente. Uma grande vitória e virada judicial veio com o advento da súmula. A grande virada jurídica para as vítimas de golpes online, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veio com a promulgação da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Essa norma estabelece que as instituições financeiras sejam responsabilizadas de maneira objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Responsabilidade objetiva significa dizer que o consumidor não precisa provar que o banco teve culpa direta naquele golpe. A responsabilidade é inerente ao risco da atividade econômica exercida pelo banco, ou seja, o risco do negócio. E veja que nesse caso a culpa não está atrelada à transferência que foi feita da vítima para a conta de um terceiro falsário, mas sim ela se reflete no banco ter permitido que um falsário abrisse uma conta. Logo, veja que só é possível haver esse golpe não por causa da transferência apenas da vítima para um terceiro que é o falsário, mas sim pelo banco não ter tomado as providências necessárias para impedir que esse falsário abrisse uma conta para receber esse Pix. Certo, doutor? E nesse caso, o que eu devo fazer? Contra quem eu vou ingressar? Contra o falsário? Contra a instituição financeira? Como que vai funcionar numa eventual necessidade de ressarcimento? Nesse caso concreto, a estratégia mais correta é acionar tanto a pessoa que recebeu aquele Pix, o famoso laranja, bem como a instituição bancária que permitiu que ele abrisse essa conta. Veja que é fundamental que o processo também seja demandado contra a instituição financeira que permitiu que esse golpista utilizasse de seus serviços para aplicar esse golpe, pois se ele não tivesse uma conta aberta na instituição financeira, esse golpe não seria possível de ser realizado. Em resumo, se você caiu nesse golpe, primeiro passo, contate o gerente da sua conta, comunique ele sobre esse golpe que você caiu, faça um boletim de ocorrência imediatamente, acione o MED, novo mecanismo que tem disponível para você pedir estorno do seu Pix. E se mesmo após tudo isso, o banco ainda assim não devolver os valores, faça valer o seu direito. Procure os canais de atendimentos, Banco Central, Procon e, por último, se socorrer do judiciário. Pois o cidadão que conhece seus direitos está mais protegido contra a impunidade. Não aceita o prejuízo sem antes de verificar a viabilidade jurídica do seu caso, para que possa ter reavido os seus valores que é tão suado. Se você passou por essa situação, conhece alguém que foi vítima, busque orientação jurídica adequada e especializada de um profissional de sua confiança para analisar o seu caso concreto e tentar trazer uma solução válida para você recuperar esses valores que possam ter sido perdidos. Está gostando das nossas dicas? Acompanhe o canal da DR Advogados para mais dicas como essas de proteção contra fraudes, entre outras inúmeras que você pode ter. Aqui nós descomplicamos um pouco o direito para você. Até a próxima!